Shalom, shalom. Passando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre fé, se aprofundar nesse assunto, né? Por que às vezes a gente acha que tem muita fé, às vezes a gente olha e pensa, nossa, eu tô com tão pouca fé, né? O que é fé? Qual a diferença entre fé e crença? Né? O que define isso, ter muita fé, ter pouca fé? Primeiro a gente precisa entender o conceito de fé. Em Hebreus 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das coisas que se esperam. Então, a fé é algo que me leva a crer sem ver, né? E como que eu recebo essa fé que me faz ter esperança naquilo que eu não estou vendo? A fé, ela é um dom de Deus. Tá lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Um dom de Deus é um presente de Deus, é algo que eu recebo do Senhor. E como que eu faço para receber fé? Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, vai dizer assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em outras versões diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Uau! Em João 1 diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo. Lá em Apocalipse 19, versículo 13, diz: seu nome é Palavra de Deus. Então, à medida que eu me relaciono intimamente com Jesus, à medida que eu estreito, né, o meu relacionamento com Ele, eu vou adquirindo fé, eu vou amadurecendo a minha fé. À medida que eu creio e confio na palavra que ele deixou escrito, nas ideias de Jesus, quando eu permito que as ideias de Jesus transforme, molde, né, as minhas ideias, os meus pensamentos, eu vou adquirindo fé. Fé é diferente de crença. Eu posso crer em algo, mas isso não significa que esse algo é verdadeiro. A gente vai ver lá em Mateus, no capítulo 14, no verso 31 especificamente, né, vai contar a história do apóstolo Pedro, que diante de uma tempestade, ele vê Jesus andando sobre as águas e ele pede, né, para ter com ele. E Jesus diz, né, vem. E ele sai do barco e ele começa a andar sobre as águas e de repente ele começa a afundar. E aí Jesus fala para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Então, o que fez o apóstolo Pedro afundar? Ele duvidar. Mesmo diante de Jesus, mesmo diante do Senhor que estava ali andando sobre as águas, Pedro, no seu coração, ele duvidou e ele começou a afundar. Então, não basta só eu crer, não basta só eu entender, eu preciso confiar nas ideias de Jesus, na palavra de Jesus. Eu preciso confiar naquilo que ele deixou escrito. Muitas pessoas frequentam igreja, muitas pessoas creem em Deus, mas muitas pessoas não conseguem descansar nas promessas de Deus. Então, a fé, o que determina uma pessoa que tem muita fé para outra que tem pouca fé, é o tanto que ela confia naquilo que ela está lendo, naquilo que ela acredita. Né? Quanto mais eu confio, quanto mais eu descanso em Deus, mais eu amadureço a minha fé. Mais eu tenho esperança, mesmo que os meus olhos não estejam vendo nada. Eu entendo que o Deus do impossível torna as coisas possíveis, mesmo que os meus olhos não vejam nada. Então, para ter fé, não basta termos pensamentos positivos. Nós precisamos crer e confiar
na palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então não basta eu só crer em Deus, eu preciso crer em Deus, confiar em Deus, esperar em Deus, descansar em Deus, crer que ele vai me recompensar por eu ter buscado ele. Então não basta só crer, nós precisamos crer e confiar e descansar em Deus, porque sem esse tipo de fé é impossível agradar a Deus. Existe essa diferença entre fé e crença. Crença são as convicções e verdades subjetivas. Como eu disse, eu posso crer em algo, mas aquilo não significa que é verdade. Eu posso crer que 2 mais 2 são 5. Mas a verdade absoluta é que 2 mais 2 são 4. Então, a crença, ela me leva a ter uma aceitação intelectual de algo como verdadeiro. A crença, ela envolve essa aceitação de uma ideia como verdade. A fé, não. A fé é um compromisso ativo de confiança e ação, mesmo sem provas. A fé envolve entrega e vivência. A crença, ela é passiva. É o fato só de você aderir a uma ideia como verdadeira. A fé não. A fé, ela é ativa. Ela age com base na confiança. Eu posso acreditar em Deus, uma crença, sem ter fé nele, sem confiar nele, sem descansar nele. Apesar dele ser verdadeiro, porque a crença, ela é passiva. A fé não, a fé, ela é ativa. A fé, ela vai me levar a ter um relacionamento com Deus. A fé, ela vai me levar a confiar em Deus mesmo que eu não esteja vendo nada. Então, não basta a gente só ter pensamentos positivos para que as coisas venham a acontecer. Né? A teoria do pensamento positivo que atrai as coisas, não basta só isso, isso é uma crença. Eu preciso ter fé, eu preciso desenvolver a minha fé. A fé, para ela amadurecer, é questão de decisão. Eu decido sair desse lugar de desespero, sair desse lugar de ansiedade e ir para um lugar de confiar e descansar nas promessas de Deus. Eu preciso renovar o meu entendimento, os meus pensamentos com as ideias de Jesus. Eu preciso buscar o Senhor na intimidade e crer que aquilo que Ele falou, que está disponível para mim, eu preciso crer, descansar e confiar naquilo. Se Ele disse que Ele já levou todas as enfermidades, todas as maldições na cruz do Calvário, que pelo sofrimento dele nós somos sarados, nós somos curados, eu preciso descansar nessa verdade. Eu preciso tomar posse dessa verdade. Eu preciso tomar essa promessa para minha vida como algo que já está disponível e que eu tenho acesso, porque eu confio em Jesus. Eu creio que o que ele falou é verdade. Então, à medida que eu me relaciono com a palavra que é o Senhor, à medida que eu mergulho nas ideias de Jesus, à medida que eu permito que a palavra do Senhor venha transformar a minha vida de dentro para fora, a minha fé, ela é fortalecida, a minha fé, ela é amadurecida no Senhor. E eu começo a andar por fé e não por vista.
Sabe, uma coisa que impede a gente de andar por fé é o orgulho. Muitas pessoas pensam que é a incredulidade, mas a verdade é que o orgulho, ele nos impede de acessar essa fé genuína, porque o orgulho cria uma barreira espiritual, pois leva à autossuficiência e impede o reconhecimento da necessidade de Deus. Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o orgulho confia no próprio entendimento, na força do próprio braço. O orgulho não se submete à vontade de Deus. Ele é inflexível, arrogante e incapaz de reconhecer falhas, o que bloqueia o arrependimento e a fé. Provérbios, capítulo 3, no versículos 5 e 6 diz: Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Sabe, o que você tem pedido? Em quem você tem crido? Em quem você tem esperado? Muitas das vezes, o orgulho nos faz ser resistente à vontade de Deus. E às vezes a gente pensa que a gente sabe o que é melhor para nós, mais do que o próprio Deus que nos criou. E a gente fica ali naquela obstinação de ficar pedindo algo só do nosso coração, só da nossa emoção, quando Deus tem algo muito melhor, muito maior para nós. Então, é necessário que eu me humilhe diante da verdade da palavra de Deus, que eu me humilhe diante do Senhor Jesus e permita que Ele direcione toda a minha vida e creia que o que Ele tem para mim é muito melhor do que eu possa imaginar, para que eu possa ter essa fé amadurecida. Sabe? Pessoas obstinadas, elas ficam ali pedindo a Deus dia e noite coisas, mas elas não vão diante de Deus pela palavra dele, sabe, por aquilo que está escrito. Qual foi a palavra que Deus te deu nesse lugar onde você está? O que você está vivendo? Sabe, quais são as suas dificuldades, quais são as suas necessidades, o que Deus te falou no meio dessa tempestade? Qual o versículo que saltou, qual o texto bíblico que o Senhor ministrou ao teu coração? Começa a orar e profetizar esse versículo. Começa a orar essa passagem, tomar posse das promessas que o Senhor liberou sobre a sua vida. Nós vamos ver 2 personagens na Bíblia que teve uma humildade que gerou uma fé inabalável ao ponto de Jesus elogiar. Primeiro foi o centurião. Ele pediu para Jesus curar o seu servo, né? Ele declara e reconhece que Jesus é um homem de autoridade. E ele fala: eu também sou um homem de autoridade. Quando eu mando, né, uma pessoa ir, ela vai. Se eu mando ela vir, ela vem. E basta uma palavra sua para que o meu servo seja curado. Aquele centurião romano, né? Roma estava ali subjugando Israel, estava dominando sobre Israel. Aquele centurião romano que tinha autoridade, que podia se sentir muito melhor do que os judeus, ele se humilha diante de Jesus e ele reconhece a autoridade de Jesus. E Jesus fala para ele: em verdade digo a vocês, não encontrei ninguém em Israel com fé tão grande. Jesus elogia aquele centurião romano. Uau! Aquele homem, né, que foi doutrinado ali em se achar melhor do que os judeus, de se achar mais poderoso do que os judeus, ele se submete diante do judeu
Jesus, aleluia, glória a Deus, reconhecendo que Jesus era mestre, era um homem de autoridade, que bastava apenas uma palavra, não precisava nem entrar na casa dele, mas só liberar uma palavra para que o servo dele fosse curado. A humildade daquele centurião gerou uma fé madura, inabalável, ao ponto de Jesus elogiar ele. Ele já chega diante de Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor. Uau! O outro personagem bíblico é a mulher Ciro-Fenícia, né? Essa mulher grega. Os gregos, eles se achavam mais inteligentes, mais intelectuais do que os outros povos. Tanto que as escolas, né, de filosofia são da Grécia, né, dos pensadores gregos. E eles se achavam muito melhor do que os outros povos. E aí essa mulher vem pedir a Jesus para curar a filha dela. E aí Jesus fala para ela, né? Olha, não é bom que o Senhor dê do seu pão, né? Que é dos seus filhos, aos cachorrinhos. E Jesus ali coloca aquela mulher em xeque, né? Em prova. Vamos ver o que ela vai responder. E aquela mulher se humilha diante de Jesus. E ela fala: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Uau! E aquela mulher, ela se submete a Jesus, reconhecendo Ele como Senhor, Senhor da vida dela. E Jesus responde: ó mulher, grande é a tua fé. Uau! Então, o que determina uma pessoa ter fé, e uma fé grande, uma fé madura, é o tanto que ela crê, confia e descansa nas promessas de Deus. Outra coisa é só uma crença, não é fé. Às vezes a pessoa tem uma fé, mas a fé dela é rasa, porque ela duvida daquilo que Jesus deixou escrito, daquilo que Jesus já determinou, daquilo que Jesus já nos deu como herança e como promessa. Então, que nós possamos amadurecer a nossa fé, entrando nesse lugar de descanso, permitindo que as ideias de Jesus, que a palavra dele molde o nosso entendimento, como está lá em Romanos 12, né? Que a nossa mente seja renovada pela palavra de Deus. Quando eu permito que as ideias de Jesus, ela renove as minhas ideias, os meus pensamentos, eu me submeto à vontade e às ideias de Jesus, a minha fé é fortalecida, amadurecida, e ela se torna grande por eu decidir confiar e descansar em Jesus. Amém? Descanse e confie nas promessas que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Deus te abençoe. Somos Âmia.